Object Calisthenics, tá? E para iniciar conceituando, antes da gente ir falar do que ele é realmente, eu vou falar como que ele surgiu, né? Que ele foi... É um conjunto, vamos dizer assim, de 9 regras, mas você pode tratar como 9 recomendações, tá? Que foi criado por o Jeff Bay no livro ThoughtWorks Anthology, tá? Então ele fez um livro lá onde ele listou esses conceitos, essas regras, né, de boas práticas ao escrever um código. Então, quais seriam essas regras? O que você precisa fazer para escrever um código melhor? E o que ele visava? Visava aplicar o Solid de uma maneira mais incisiva, ou seja, criar regras, então meio que obrigar, ou pelo menos recomendar de uma forma mais incisiva, como que você pode seguir algumas regras conceituadas de uma forma diferente para seguir os princípios do Solid, beleza? Então deixar um pouco mais, vamos dizer assim, mais didático. Você vai falar, Solid, princípio do aberto e fechado. Tá. Talvez fique um pouco abstrato para você como transferir isso para o código. Então essas regras são mais incisivas, mais didáticas, e vocês vão ver que muitas vezes podem parecer um tanto quanto rudes demais, tá? Uma coisa que eu não falei, né? O que significa Object Calisthenics? Que o Object vem de todo o conceito de orientação ao objeto, tá? E Calisthenics é uma palavra que vem do grego, que significa exercícios, os exercícios de academia mesmo, de ginástica, tá? Então seriam exercícios, né, que são recomendados para que você escreva e tenha um código melhor. E esses exercícios, eles focam em você melhorar a sua manutenibilidade, a sua legibilidade, a sua testabilidade e a sua compreensibilidade, tá? Então tudo terminando com dade aí, né? Vamos começar então, pessoal. São 9 princípios, 9 regras, né? Que são tratadas assim, então são 9 regras. E um disclaimer aqui tem algumas regras que são muito radicais, tá? Então isso não significa que se você não fez, meu Deus, meu código está todo sujo, está indo por água abaixo, tenho que jogar no lixo e escrever de novo. Não. Bom senso em tudo, tá? Ele te ajuda a seguir esse caminho. E isso faz com que você tenha uma linha, né, para você escrever códigos melhores. Não quer dizer se você em um lugar ou outro você não conseguir seguir a regra como um todo, você está tendo um código sujo. Então, tudo no desenvolvimento de software você precisa analisar e ter bom senso, ok? Vamos começar. Então, aqui está listado de 1 a 9 aqui na minha colinha, para eu não esquecer os nomes principalmente. Tá? E o primeiro, então, é a regra do Only One Level of Indentation per Method. Ou seja, você deve ter apenas um nível de indentação por método. O que significa isso? Não sei se vocês já viram em algumas tirinhas, algumas fotos aí, aquele código Hadouken, onde você tem vários níveis de indentação que vão crescendo dentro do método e isso não acaba nunca. Então ele faz quase que um triângulo assim, né, invertido, e o seu código fica, você tem que usar até o scroll da tua ideia, do teu editor de código, para conseguir ler tudo que tem naquele código. Então, quanto mais níveis de indentação você tem do código, obviamente ele vai se tornar um código menos compreensível, menos legível. Por quê? Porque você requer mais esforço da pessoa de começar a seguir a indentação, saber em que nível da indentação ela está. Muitas vezes está usando if, else, então você tem um duplo nível de indentação aí que
dificulta mais ainda. Então isso faz com que o teu código fique um pouco mais sujo e dificulte na hora de interpretar ele, tá? Muitos dos conceitos que estão aqui são coisas que nós já vimos na live de Solid, tá? Por causa que é o que eu falei, esses princípios, essas regras do Object Calisthenics, elas visam aplicar o Solid de uma maneira mais didática, seguindo algumas regras mais incisivas, beleza? E falando ainda desses níveis de indentação, você pode refatorar isso, tornar isso mais limpo, seguindo um conceito, né? Na verdade um pattern, que é o Extract Method Pattern, que foi escrito, né? Foi dito pelo Martin Fowler no seu livro Refactoring, tá? Refatoração. Então lá ele fala no livro como você pode alterar o seu código de uma maneira que ele fique mais limpo e mais entendível. Então um dos patterns lá é o Extract Method Pattern, e ele fala que você pode identificar áreas de funcionalidades que estão dentro do seu método, tá? E extrair isso para outros métodos. Então você começa a segmentar, né? Você começa a tirar, tornar um método lá que tem 100 linhas, extrair coisas deles, criar novos métodos com nomes limpos, nomes compreensíveis também, e aí fazer só a chamada dentro daqueles métodos. Eu vou mostrar uma demo rapidinha aqui de código. Ele é mais como efeito de mostrar isso na prática, beleza? Então não liguem para o nome de classe que eu estou deixando aqui, isso foi feito só para exemplificar mesmo, beleza? Então aqui eu tenho uma classe normal, né? Aqui eu tenho uma implementação de analisar registros, onde eu recebo uma lista de registros, tá? E lembrando, eu tenho uma classe registro aqui que ela é composta apenas de uma propriedade aqui, que é uma lista de outros registros, ou seja, um registro pode ter vários filhos que são do mesmo tipo dessa classe, ok? Então filho, eu tenho um registro que pode ter vários filhos que são registros também, cada filho pode ter vários filhos e assim por diante, né? Eu posso ter uma lista aí encadeada de pai e filhos, beleza? Aqui no primeiro método, então, analisar registros, eu vou ter que passar por todos os registros que eu recebi nessa lista, e também eu tenho que percorrer todos os filhos de cada um desses registros dessa lista que eu recebi. Então primeiro eu vou ter que fazer 2 for eachs, correto? Né? Ou 2 for, 2 whiles, né? Duas estruturas de repetição de loop aí. E eu primeiro faço nessa lista que eu recebi. Tem algum tipo de implementação que não é o foco aqui. E aí eu tenho que fazer outro for each nos filhos de cada registro. Então cada filho vai ter uma implementação e tudo mais. Tem formas de resolver isso. E por que isso aqui já não está seguindo a regra? Por causa que eu já tenho 2 níveis de indentação. Então o primeiro aqui, né? E o segundo aqui. Então já tenho 2. Então eu estou quebrando aquela primeira regra. Como que eu poderia refatorar isso para seguir atendendo aquela regra? Então usar o Extract Method Pattern lá do Martin Fowler, que é identificar uma área aqui, extrair para outro método e apenas fazer a chamada dentro desse método aqui refatorado. Então eu criei aqui um analisar registros 2, tá? Que é o refatorado, onde eu faço sim a iteração sobre a lista desses registros, tenho a minha implementação, só que no momento de fazer o outro for each, eu extraí e joguei isso para outro método. Então tem um analisar registros filhos, que simplesmente recebe o registro que eu estou iterando e faz a própria iteração aqui dentro. Logo, nesse método eu tenho um nível de indentação e no outro método que eu criei um nível de indentação também. Então estou atendendo a regra e perceba que isso fica muito mais legível. Claro que isso é um código muito simples,
mas perceba que só lendo a chamada do método aqui já fica muito claro o que eu estou fazendo. Então eu estou iterando nos registros e beleza. Agora eu estou olhando para os filhos desse registro. Estou iterando, estou analisando os registros. Quando eu olhar a implementação desse outro método, também está simples, porque ele faz pouca coisa, tem pouca indentação. Não preciso seguir vários níveis para entender tudo que aquele método está fazendo. Então eu estou diminuindo a complexidade dele. Tá? Por mais que seja um código simples, já fica bem expressivo o que eu estou fazendo aqui. Muitas vezes, se eu tenho 2, 3, 4 níveis, acontece que se eu estou, vamos dizer assim, compilando ou fazendo teste de mesa para os mais antigos, né? Como que isso está rodando na minha máquina? Estou debugando muitas vezes de forma pela minha IDE também, né? Estou debugando. Se você fica com muitos níveis, você começa a olhar, beleza, essa variável é da onde, de qual nível? A variável que foi declarada num escopo aqui inicial desse método, que valor que ela tem agora? Ela passou por tantos níveis que eu não sei mais. Então, quanto mais níveis, mais complexidade, e isso é fato. E todo mundo que dá manutenção e debuga código tem isso muito claro na mente. Então, eu acho que essa regra ela é bem válida, porque ela nos ajuda a limpar cada vez mais os nossos métodos, beleza?